Eu sempre tive medo de ficar sozinho, mas a vida nem sempre nos dá escolha. Depois que perdi meus pais em um acidente, me mudei para uma casa isolada no interior, deixada como herança. Era um lugar grande demais para uma única pessoa, mas o preço de vender lá era alto. Memórias que eu não estava pronto para abandonar. A casa ficava em uma estrada de terra, cercada por árvores altas que bloqueavam a luz do sol. Durante o dia, o lugar era quase acolhedor, com o canto de pássaros e o som do vento nas folhas. Mas à noite, a escuridão parecia ganhar vida. Na primeira semana, tudo parecia normal. Passei os dias limpando a poeira acumulada e tentando tornar a casa habitável. Havia um quarto, porém, que eu evitava. O último no final do corredor do segundo andar. Meus pais costumavam usá-lo como depósito, e mesmo antes da tragédia, eu nunca gostava de entrar lá. Algo nele me deixava inquieto, como se o ar ali fosse mais pesado. Na terceira noite, acordei com um barulho estranho. Era um som abafado, como se alguém estivesse murmurando em um tom baixo e constante. Levantei-me, com o coração disparado, e percorri a casa escura, verificando cada cômodo. Nada. Voltei para a cama, tentando me convencer de que era apenas o vento ou algum animal do lado de fora. Mas o som voltou na noite seguinte, e desta vez estava mais claro. Vinha do quarto no final do corredor. Com uma lanterna na mão, me forcei a ir até lá. A cada passo, sentia um peso crescente, como se algo invisível tentasse me deter. Quando cheguei à porta, hesitei. O murmúrio era mais alto agora, mas ainda incompreensível, como se muitas vozes falassem ao mesmo tempo. Abri a porta com um empurrão rápido, e o som cessou. O quarto estava como eu lembrava, cheio de caixas e móveis cobertos por lençóis brancos. O ar era frio, muito mais frio do que no resto da casa. Eu entrei, apontando a lanterna para os cantos, mas não havia nada ali. O silêncio era quase ensurdecedor. Foi quando percebi. O quarto tinha um grande espelho na parede oposta à porta, e algo no reflexo não fazia sentido. No reflexo, o quarto parecia errado. As caixas e móveis estavam no lugar, mas havia algo mais. Uma sombra escura, parada no canto imóvel. Virei-me rapidamente para olhar o canto, mas ele estava vazio. Quando voltei a olhar para o espelho, a sombra havia se movido. Agora estava mais perto, como se tivesse dado um passo à frente. Meu coração disparou. Não conseguia desviar o olhar, nem me mover. A sombra parecia me encarar, embora não tivesse olhos nem rosto, apenas uma presença densa, esmagadora. Você não devia estar aqui, uma voz sussurrou, mas não veio de fora. Ela estava dentro da minha cabeça. Corri para fora do quarto e bati a porta, trancando-a. Passei o resto da noite na sala, todas as luzes acesas, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Mas aquilo foi só o começo. Nas noites seguintes, o murmúrio voltou, mais alto e insistente. Sons de passos ecoavam pelo corredor. Luzes piscavam e portas se fechavam sozinhas. O espelho, mesmo com a porta trancada, parecia projetar uma presença. Sempre que passava pelo corredor, sentia como se estivesse sendo observado. Certa vez acordei com a sensação de estar sendo tocado. Meus braços estavam cobertos de marcas vermelhas, como se mãos invisíveis tivessem me segurado com força. Resolvi que precisava entender o que havia naquele quarto. Passei horas vasculhando a casa em busca de pistas, até que no porão encontrei algo perturbador. Uma caixa com fotos antigas e cartas que pertenciam aos antigos donos. Uma das fotos mostrava o quarto no final do corredor, mas ele era diferente. Não havia caixas ou móveis, apenas o espelho, e ao lado dele, uma mulher de expressão sombria. Uma das cartas revelava que a mulher havia morado sozinha ali por muitos anos, até desaparecer sem deixar rastros. Seu nome era Clara, e os vizinhos a chamavam de a Mulher dos Ecos, por causa de sons estranhos que vinham da casa durante a noite. Tudo começou a fazer sentido de uma forma terrível. A sombra no espelho, os murmúrios, a presença esmagadora. Clara ainda estava lá. Naquela noite, ouvi algo que nunca vou esquecer. O som de passos descendo as escadas. Eles eram lentos, mas firmes, e pararam bem em frente à sala onde eu estava. O silêncio se prolongou até que, finalmente, ouvi a voz novamente. Você precisa sair. Corri para fora da casa sem olhar para trás. Nunca mais voltei. Hoje moro em um pequeno apartamento na cidade.
mas às vezes no silêncio da madrugada, ainda ouço ecos de passos e murmúrios ao meu redor, e sei que Clara nunca me deixou realmente. Eu morava sozinho em um apartamento pequeno, no centro de uma cidade que parecia viva durante o dia, mas se tornava um deserto à noite. O prédio era antigo, com paredes que rangiam como se respirassem. Apesar disso, era o que eu podia pagar, e o isolamento me agradava. Eu sempre gostei de ficar sozinho, ou pelo menos era o que eu pensava. Tudo começou em uma quinta-feira. Eu havia chegado do trabalho exausto e planejado uma noite tranquila assistindo a um filme qualquer. Enquanto o micro-ondas esquentava uma pizza congelada, ouvi pela primeira vez o barulho. Era um som baixo, quase imperceptível, como um arrastar de pés vindo do andar de cima. Não era incomum ouvir os vizinhos, mas algo naquele som me incomodou. Era ritmado, como se alguém andasse de um lado para o outro repetidamente. Ignorei. Peguei minha pizza, me joguei no sofá e comecei o filme. Contudo, o som não parava. Na verdade, parecia ficar mais alto. Irritado, pausei o filme e me levantei, pronto para bater no teto com o cabo da vassoura. Mas, antes que pudesse fazer isso, percebi algo. Aquele apartamento estava vazio. O morador havia se mudado na semana anterior, e ninguém novo tinha entrado. Meu coração deu um salto, mas eu me forcei a rir. Talvez fosse algum encanamento velho ou o vento movendo algo. Resolvi ignorar e voltei para o sofá. Mas a noite estava apenas começando. Por volta das 2 da manhã, fui despertado por um som seco. Toque, toque, toque. Alguém batia na minha porta. Levantei com o coração disparado. Quem batia na porta a essa hora? Peguei meu celular, acendi a luz do corredor e, com certa hesitação, olhei pelo olho mágico. Não havia ninguém. Abri a porta um pouco, só o suficiente para espiar o corredor vazio. Alguém está brincando comigo, murmurei, fechando e trancando a porta novamente. Mas, enquanto voltava para o quarto, o som voltou. Toque, toque, toque. Dessa vez o barulho vinha da janela da sala. Eu morava no 5º andar. Tentei racionalizar. Talvez fosse alguma árvore ou algo preso na varanda. Reunindo coragem, caminhei lentamente até a janela. As cortinas estavam fechadas, mas o som continuava, rítmico e insistente. Respirei fundo e puxei as cortinas de uma vez. Nada. Apenas a noite escura e as luzes distantes da cidade. A janela estava fechada e trancada. Mesmo assim, o barulho continuava, agora vindo diretamente do vidro, como se algo, ou alguém, estivesse do outro lado, batendo. Eu recuei. Não sabia o que fazer. Minha respiração estava ofegante e minhas mãos tremiam. Foi então que vi. No reflexo do vidro, algo se movia atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia nada. O apartamento estava vazio. Contudo, a sensação de estar sendo observado era esmagadora. Tentei me convencer de que era a minha imaginação, mas não consegui mais ficar na sala. Corri para o quarto, trancando a porta atrás de mim. Ali, no silêncio sufocante, comecei a ouvir sussurros. Eles não eram claros, mas vinham de todos os lados. Fechei os olhos e cobri os ouvidos, tentando bloquear luz. Não adiantava. Eles estavam dentro da minha cabeça. Não está sozinho, diziam. Nunca esteve. Minha mente corria em círculos. Será que eu estava enlouquecendo? Liguei para a polícia, mas a ligação caiu. Tentei o síndico do prédio, mas a mesma coisa aconteceu. O sinal parecia morto. E então, algo tocou a maçaneta do quarto. O som foi lento, como se alguém estivesse girando a maçaneta com cuidado. Eu queria gritar, mas o medo me paralisava. Tudo o que pude fazer foi recuar para o canto do quarto, segurando meu celular como se fosse uma arma. A maçaneta parou de se mover. O silêncio voltou, mas era um silêncio pesado, carregado. Fiquei ali, imóvel, por minutos que pareceram horas, até que finalmente reuni coragem para me aproximar da porta. Coloquei o ouvido contra ela e escutei. Nada. Respirei fundo e destranquei a porta, abrindo-a apenas uma fresta. O corredor do apartamento estava vazio, como deveria estar. Porém, no chão, bem em frente à porta, havia algo que não estava lá antes. Uma foto. Peguei-a com cuidado.
Era uma foto minha, tirada naquela noite, sentado no sofá com a pizza na mão. O sangue gelou em minhas veias. Quem tirou aquela foto? Como ela chegou ali? Antes que eu pudesse processar, as luzes piscaram e se apagaram. No escuro, senti um sopro gelado no meu ouvido, e uma voz baixa e sibilante sussurrou: "Você nunca está sozinho." Foi a última coisa que lembro antes de desmaiar. Quando acordei, era manhã. As luzes estavam acesas, e o apartamento parecia normal, mas a foto ainda estava lá, no chão. Desde então, nunca mais consegui ficar sozinho. O silêncio, antes reconfortante, agora é um lembrete constante de que há algo, ou alguém, sempre observando. E o mais assustador, às vezes, quando olho pelo reflexo da janela, vejo uma sombra que não deveria estar ali. Sempre me considerei uma pessoa cética. Não acreditava em fantasmas, espíritos ou qualquer coisa que não pudesse ser explicada por lógica. Mas, depois do que aconteceu comigo há alguns anos, minhas certezas nunca mais foram as mesmas. Naquela época, eu trabalhava como redator freelancer e passava a maior parte do tempo sozinho. Não que isso me incomodasse. Pelo contrário, eu adorava o silêncio e a liberdade de criar meu próprio horário. Por isso, quando encontrei uma cabana isolada para alugar por um preço ridiculamente baixo, não hesitei em me mudar para lá. A cabana ficava em uma região montanhosa, rodeada por florestas densas e um pequeno lago à frente. A vila mais próxima estava a quase 20 quilômetros de distância, perfeita para quem buscava isolamento e inspiração. Os primeiros dias foram tranquilos. Eu organizava minhas coisas, escrevia à luz do dia e aproveitava as noites silenciosas para relaxar com um bom livro. Porém, na terceira noite, algo estranho aconteceu. Enquanto eu lia na poltrona perto da lareira, ouvi um som vindo de fora. Era um leve estalar de galhos, como se alguém ou algo estivesse caminhando na floresta ao redor da cabana. Inicialmente pensei que fosse um animal, talvez um cervo ou uma raposa. Então voltei ao meu livro, mas o som continuava, cada vez mais próximo. Curioso e um pouco apreensivo, peguei uma lanterna e abri a porta da frente. A noite estava fria, e a luz fraca da lua iluminava apenas parte da floresta. Caminhei alguns passos para fora, varrendo a lanterna pelo terreno em busca de alguma coisa. Nada. Dei de ombros e voltei para dentro. Talvez tivesse sido o vento, mas quando fechei a porta senti algo estranho. Uma sensação de que não estava mais sozinho. Sacudi a cabeça, tentando afastar a ideia. Bobagem, pensei, mas o desconforto persistiu. Naquela noite, fui dormir mais cedo. O vento lá fora parecia cantar através das frestas da cabana, criando um som baixo e constante, como um lamento distante. Adormeci com dificuldade, mas fui acordado no meio da madrugada por algo que me fez gelar o sangue. 3 batidas secas na porta da frente. Sentei-me na cama, com o coração disparado. Quem estaria ali, no meio do nada, às 3 da manhã? Peguei a lanterna novamente e fui até a porta, hesitando antes de abrir. "Quem está aí?" perguntei. Minha voz trêmula. Nenhuma resposta. Espiei pela pequena janela ao lado da porta, mas não havia ninguém. O vento ainda soprava, agitando as árvores como sombras vivas. Convencido de que era apenas paranoia, voltei para a cama. Mas antes que pudesse fechar os olhos, ouvi de novo. Toque, toque, toque. Desta vez o som não vinha da porta. Ele estava do outro lado da cabana, na janela do quarto. Fiquei paralisado, meu corpo inteiro em alerta. A janela estava fechada, mas, de onde eu estava, podia ver um vulto do lado de fora. Uma silhueta escura e imóvel, como se estivesse me observando. Reunindo coragem, levantei lentamente e me aproximei da janela. Assim que toquei o vidro para abrir as cortinas, a figura desapareceu. Não ouvi passos nem o som de algo se afastando, como se tivesse simplesmente evaporado no ar. Na manhã seguinte, tentei racionalizar o que tinha acontecido. Talvez fosse apenas a minha imaginação, potencializada pelo isolamento. Mas ao sair para caminhar, percebi algo que me fez questionar tudo. Havia pegadas ao redor da cabana, pegadas humanas. Elas não levavam a lugar nenhum, começavam e terminavam abruptamente, como se a pessoa tivesse surgido do nada e desaparecido da mesma forma. As noites seguintes foram um tormento. Sempre que o sol se punha, sentia aquela mesma sensação.
de que estava sendo observado. As batidas continuavam sempre nas mesmas horas, mas nunca havia ninguém. Na quinta noite, algo mudou. Estava sentado na sala, tentando ignorar os ruídos, quando ouvi passos dentro da cabana. Eles eram leves, mas claros, como se alguém caminhasse pelo corredor. Peguei uma faca da cozinha e fui verificar, com a lanterna tremendo em minha mão. Os passos me levaram até um cômodo que eu mal havia usado desde que cheguei, o pequeno porão. A porta estava entreaberta, e uma corrente de ar frio vinha de lá de baixo. "Tem alguém aí?" perguntei, tentando soar firme. Nenhuma resposta. Desci os degraus lentamente, iluminando cada canto com a lanterna. O porão era pequeno e vazio, exceto por uma coisa: um espelho antigo, encostado na parede do fundo. O espelho era grande, com uma moldura ornamentada de madeira escura, coberta de pó. Não lembrava de tê-lo visto ali antes, mas o que me deixou mais perturbado foi o reflexo. No espelho, o porão parecia diferente. Ele estava iluminado por uma luz fraca, e havia algo mais. Uma figura parada ao fundo, de costas para... Gelei. Eu sabia que não havia ninguém ali, mas no reflexo ela estava. Era alta, com cabelos longos e desgrenhados, e não se movia. "Quem é você?" Minha voz saiu como um sussurro. A figura virou-se lentamente. Não tinha rosto. Dei um passo para trás, quase tropeçando, mas meus olhos não conseguiam se desviar do espelho. A figura começou a caminhar em minha direção, ainda pelo reflexo. Foi quando percebi algo que me fez correr para fora do porão, trancar a porta e nunca mais descer. No reflexo, a figura não vinha apenas em direção ao espelho. Ela estava saindo dele. Saí da cabana naquela mesma noite. Nunca contei essa história para ninguém, mas desde então tenho medo de espelho. Não importa onde eu esteja, sempre sinto que há algo do outro lado, esperando, observando. E às vezes, no silêncio da noite, ouço 3 batidas, e sei que nunca estarei realmente sozinho. Meu nome é Gabriel e sou jornalista freelancer especializado em lugares abandonados. Sempre fui fascinado por histórias esquecidas, locais que parecem guardar os sussurros do passado em suas paredes desgastadas. Meu trabalho já me levou a hospitais abandonados, fábricas em ruínas e até antigas prisões. No entanto, nada poderia ter me preparado para o que vivi no farol de Black Cliff. Este não é apenas um relato de curiosidade profissional, é um aviso. Se você já pensou em explorar lugares onde a solidão é tão densa que parece ter forma, pense 2 vezes. Algumas histórias esquecidas deveriam permanecer assim, esquecidas. O farol de Black Cliff era famoso no vilarejo mais próximo, não pelas histórias heróicas de seus antigos guardiões, mas pelos rumores sombrios que o cercavam. Diziam que o último homem a cuidar do farol enlouqueceu e desapareceu, deixando para trás apenas fragmentos de um diário incompreensível. Alguns moradores afirmavam ouvir o som da sirene do farol em noites de tempestade, mesmo sabendo que ele estava desativado há mais de 50 anos. Aceitei o trabalho com entusiasmo, ignorando os avisos dos locais. É apenas superstição, pensei. Mal sabia eu que estava prestes a descobrir o quanto estava errado. Um velho pescador me levou até a ilha em um barco pequeno e desgastado. Durante a viagem, ele quase não falou, exceto para me advertir. Não fique lá depois do pôr do sol. Eles não gostam de visitas. Quando perguntei quem eram eles, ele simplesmente balançou a cabeça e evitou me encarar. Assim que desembarquei, a ilha parecia completamente desolada. O vento soprava forte, carregando o cheiro salgado do mar e o som das ondas quebrando contra as rochas. O farol, uma torre alta e imponente de pedra cinza, se erguia contra o céu nublado, como um guardião esquecido. A porta principal estava entreaberta, rangendo suavemente a cada rajada de vento. Quando entrei, fui recebido por uma onda de ar frio e o cheiro de mofo. O interior era uma mistura de decadência e abandono, móveis quebrados, papéis espalhados pelo chão e paredes descascadas. Passei a maior parte do dia explorando o local, anotando detalhes para o artigo. No térreo encontrei antigas ferramentas de manutenção, uma cozinha improvisada e o que parecia ser uma sala de controle, com equipamentos enferrujados que um dia deviam ter operado à luz do farol. No andar superior, um pequeno quarto ainda tinha uma cama desarrumada e um baú no canto. Dentro do baú,
Encontrei algumas roupas gastas, uma lanterna antiga e um diário. O diário estava incompleto, mas o que li me deixou inquieto. Os ventos trazem vozes que não consigo ignorar. Não estou sozinho aqui. Eles vêm à noite, sussurram meu nome e caminham pelas escadas. Não há para onde correr. As palavras estavam rabiscadas com tanta força que quase rasgavam o papel. Fechei o diário com um arrepio, tentando racionalizar que eram apenas delírios de um homem solitário. Quando o sol começou a se pôr, preparei meu abrigo na sala principal, onde a lareira ainda funcionava. A chama tremulante era minha única fonte de luz, já que a eletricidade estava há muito tempo desligada. Por volta das 22, enquanto escrevia minhas anotações, ouvi algo que me fez parar. Passos. Eles vinham de cima, do quarto onde havia encontrado o diário. Meu coração disparou. Peguei a lanterna e subi as escadas lentamente. Cada degrau rangia sob meu peso, e o som ecoava pela torre. Quando alcancei o quarto, ele estava vazio, mas algo estava diferente. A lanterna que eu havia deixado no baú agora estava no chão, acesa. Deve ter caído, murmurei para mim mesmo, tentando ignorar a sensação de estar sendo observado. Peguei a lanterna, desliguei-a e desci novamente. Mas a paz durou pouco. Por volta da meia-noite, ouvi um som ainda mais perturbador, o ranger da porta do farol. Corri para a entrada, mas ela estava fechada, trancada, como eu a havia deixado. O vento parecia ter se intensificado, assobiando pelas frestas e criando um som quase humano, como sussurros. Quando voltei à sala principal, senti uma presença. Não vi nada, mas sabia que não estava mais sozinho. No meio da madrugada, acordei com um barulho alto. O som de algo pesado sendo arrastado. Ele vinha do topo do farol. Peguei a lanterna novamente e comecei a subir. O vento uivava, e o ar parecia mais denso a cada degrau. Quando cheguei ao topo, a sala da lanterna estava iluminada por uma luz fraca, embora o farol estivesse desativado há décadas. No centro da sala, havia uma figura de costas para mim. Alta, magra, vestida com roupas desgastadas e coberta de algo que parecia sal e areia. "Quem é você?" perguntei, minha voz ecoando. A figura não se moveu. Dei um passo à frente, e a luz da minha lanterna piscou. Quando voltou, a figura tinha virado. O rosto não era humano. Era uma mistura de traços corroídos pelo tempo, como se a carne estivesse derretendo. Os olhos eram buracos negros que pareciam sugar toda a luz. Corri. Desci as escadas tropeçando, sentindo a presença me seguir. O som de passos atrás de mim era ensurdecedor, como se algo estivesse prestes a me alcançar. Cheguei ao térreo e me tranquei na sala principal. A partir dali, não lembro muito bem. Apenas o som constante de batidas na porta, sussurros e uma sensação avassaladora de ser observado por algo que não deveria existir. Ao amanhecer, o velho pescador voltou para me buscar. Quando me viu, seu rosto ficou pálido. "Você não devia ter ficado", ele murmurou. Eu nunca contei a ele o que vi, mas, desde então, não consigo ficar sozinho por muito tempo. À noite sempre sinto a mesma coisa. O som de passos nas escadas e uma luz fraca piscando no canto dos meus olhos. E sei que de alguma forma o farol ainda me observa.